Paz do Senhor Jesus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glorifique ao Senhor juntamente comigo. Você que está nesse propósito da leitura da Bíblia, ouvindo a voz do Senhor. Quem sabe é a primeira vez que você está tendo a oportunidade todos os dias estar lendo essa palavra. Todos os dias está se disciplinando num propósito, trazendo vida, trazendo esperança, uma vida em abundante, porque com Jesus é vencer, com Jesus é prosseguir. E a palavra nos traz esse refrigério, nos traz essa consciência, nos leva essa consciência e nos leva essa convicção de que já somos mais do que vencedoras. Como é bom ouvir a voz dele. Meditar na palavra é ter vida. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te louvar por mais essa oportunidade. Eu quero te agradecer, porque lâmpada para os nossos pés é a tua palavra. Ela nos guia, Senhor, ela nos guia, ela nos fortalece, ela nos enche, Senhor amado, de esperança, ela nos enche de fé. Ela nos enche, Senhor amado, aleluia, de alegria, Senhor. Espírito Santo de Deus, muito obrigado. Obrigado por esse privilégio. Obrigado, Senhor amado, aleluia, por essa incumbência, Senhor. Dai-nos saúde, dai-nos graça, dai-nos visão, dai-nos voz, dai-nos vitória, para que nós possamos prosseguir, avançando, em nome de Jesus. Amém. Vamos na leitura. Nós estamos em Êxodo, capítulo 7, até o capítulo 10. Se não me engano, a nossa leitura de hoje, capítulo 7 de Êxodo, diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os teus sinais e as minhas maravilhas. Faraó, porém, não vos ouvirá, e eu porei minha mão sobre o Egito e tirarei os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito com grandes juízo. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a minha mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel no meio deles. Então fez assim Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara. Assim fizeram. E Moisés era da idade de 80 anos, e Arão da idade de 83 anos, quando falaram a Faraó. E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: Quando Faraó vos falar, dizendo: Fazei por vós algum milagre, dirás a Arão: Toma a tua vara e lança-a diante de Faraó, e se tornará em serpente. Então Moisés e Arão entraram a Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. E Faraó também chamou os sábios e encantadores, e os magos do Egito fizeram saber também o mesmo com seus encantamentos, porque cada um lançou sua vara e tornaram-se em serpentes. Mas a vara de Arão tragou as varas deles. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Então disse o Senhor a Moisés: O coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. Vai pela manhã, Faraó, eis que ele sairá às águas, põe-te em frente dele, na praia do rio, e tomará em tua mão a vara que se tornou em cobra. Ele dirá: O Senhor, o Deus dos Hebreus, me tem enviado a ti, dizendo: Deixa o meu povo, para que me sirva no deserto. Porém, eis que até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: Nisso saberá que eu sou o Senhor. Eis que eu, com esta vara que tenho em minha mão, ferirei as águas que estão no rio, e
tornar-se-ão em sangue, e os peixes que estão no rio morderão, e o rio cheirará mal. E os egípcios nausear-se-ão, bebendo a água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés: diz a Arão: toma a tua vara e estende-a sob a tua mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios e sobre os seus tanques, e sobre todo o ajuntamento das águas, para que se tornem em sangue e haja sangue em toda a terra do Egito. Assim nos vasos de madeira como nos de pedra. E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado. E levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos dos seus servos. E todas as águas do rio se tornaram em sangue. E os peixes que estavam no rio morreram. E o rio fedeu, e os egípcios não podiam beber a água do rio. E houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito também fizeram o mesmo com os seus encantamentos, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. E virou-se Faraó e foi para sua casa, nem ainda nisto pôs o seu coração. E todos os egípcios cavaram poços junto ao rio, para beberem água, porquanto não podiam beber das águas do rio. Assim se cumpriram 7 dias depois que o Senhor ferira o rio. Capítulo 8. Depois disse o Senhor a Moisés: entra Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo, para que me sirva, e se recusares deixá-lo ir, eis que ferirei com rãs todos os teus termos, e o rio criará rãs que subirão e virão à tua casa, e ao teu dormitório, e sobre a tua cama, e as casas dos teus servos, e sobre o teu povo, e os teus fornos, e as tuas amassadeiras, e as tuas rãs subirão sobre ti, e sobre o teu povo, sobre todos os teus servos. Disse mais o Senhor a Moisés: diz a Arão: estende a tua mão com a tua vara sobre as correntes, e sobre os rios, e sobre os tanques, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. E Arão estendeu a sua mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs, e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com seus encantamentos, e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. E Faraó chamou a Moisés e Arão e disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Depois deixará ir o povo, para que sacrifiquem ao Senhor. E Moisés disse a Faraó: tu tenhas glória por sobre mim, quando orarei por ti e pelos teus servos e por teu povo, para tirar as rãs de ti e das tuas casas, de sorte que somente fiquem no rio? E ele disse: amanhã. E Moisés disse: seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. E as rãs apartar-se-ão de ti, das tuas casas, de teus servos e do teu povo, somente ficarão no rio. Então saiu Moisés e Arão do Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que tinha posto em Faraó, sobre Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. E as rãs morreram nas casas, nos pátios, nos campos. E ajuntaram-nas em montões, e a terra cheirou mal. Vendo, pois, Faraó que havia descanso, agravou-se o coração, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Disse mais o Senhor a Moisés: diz a Arão: estende a tua vara e fere o pó da terra, para que se torne piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram assim, porque Arão estendeu a sua mão com a sua vara e feriu o pó da terra. E havia muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. E os magos fizeram também assim com seus encantamentos para produzirem piolhos, mas não puderam, e haviam piolhos dos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó: isto é o dedo de Deus. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouvia, como o Senhor tinha dito. Disse mais o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó. Eis que ele sairá às águas. Dize-lhes: assim diz o Senhor: deixa ir o meu povo, para que me sirva. Porque se não deixar ir o meu povo, eis que enviarei enxames de moscas sobre ti,
e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, e as tuas casas, e as casas dos egípcios se encherão destes enxames, e também a terra em que eles estiverem. E naquele dia eu separarei a terra de Gósen, em que meu povo habita, a fim de que nela não haja enxames de moscas, para que saibam que eu sou o Senhor no meio desta terra. Porei separação entre o meu povo e o teu povo. Amanhã será este sinal. E o Senhor fez assim. E vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó e às casas dos seus servos e sobre toda a terra do Egito. A terra foi corrompida destes enxames. Então chamou Faraó a Moisés e Arão e disse: Ide e sacrificai ao vosso Deus nesta terra. E Moisés disse: Não convém que façamos assim, porque sacrificaremos ao Senhor, nosso Deus, abominação aos egípcios. Eis que se sacrificássemos a abominação dos egípcios perante os seus olhos, não nos apedrejariam eles? Deixa-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor, nosso Deus, como ele nos dirá. Então disse Faraó: Deixar-vos-ei ir para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto, somente que, indo não vades longe, orai também por mim. E Moisés disse: Eis que saio de ti e orarei ao Senhor, que estes enxames de moscas se retirem amanhã de Faraó, dos seus servos e do seu povo, somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir a este povo para sacrificar ao Senhor. Então saiu Moisés de Faraó e orou ao Senhor. E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés, e os enxames de moscas se retiraram de Faraó, dos seus servos e do seu povo. Não ficou uma só. Mas endureceu Faraó ainda esta vez seu coração e não deixou ir ao povo. Capítulo 9. Depois o Senhor disse a Moisés: Entra Faraó e dize-lhes: Assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: Deixa ir o meu povo, para que me sirva. Porque se recusares de deixá-los ir, ainda por força os detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre o teu gado que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois e sobre as ovelhas com pestilências gravíssimas. E o Senhor fará separação entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios, para que nada morra de tudo que for dos filhos de Israel. E o Senhor assinalou certo tempo, dizendo: Amanhã fará o Senhor esta coisa na terra. E o Senhor fez esta coisa no dia seguinte, e todo o gado dos egípcios morreu, porém do gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. E Faraó enviou a ver, e eis que do gado de Israel não morrera nenhum, porém o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir ao povo. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão: Toma vossos punhos cheios das cinzas do forno. E Moisés a espalhou pelo céu diante dos olhos de Faraó, e tornar-se-ão em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em sarna que arrebente em úlceras nos homens e no gado por toda a terra do Egito. E eles tomarão a cinza do forno e se puseram-se diante de Faraó, e Moisés a espalhou para o céu, e tornou-se em sarna que arrebentava em úlcera nos homens e no gado, de maneira que os magos não podiam parar diante de Moisés por causa da sarna, porque havia sarna nos magos em todos os egípcios. Porém o Senhor endureceu o coração de Faraó e não os ouviu quando o Senhor tinha dito a Moisés. Então disse o Senhor a Moisés: Levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó e dize: Assim diz o Senhor, Deus dos hebreus: Deixa ir o meu povo para que me sirva, porque desta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o seu coração e sobre os teus servos e sobre o teu povo, para que saibas que não há outro como eu em toda esta terra. Porque agora tenho estendido minha mão para te ferir a ti e ao teu povo com pestilência, para que sejas destruídos da terra. Mas dever a isto te manteve, para mostrar o meu poder em ti e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Tu ainda te levantas contra o meu povo para não os deixar ir? Eis que amanhã, por este tempo, farei chover saraiva muito grave, qual nunca houve no Egito desde o dia em que foi fundado até agora.
Agora, pois, envia, recolhe o teu gado e tudo o que tens no campo, todo homem e animal que for achado no campo, e for recolhido à casa, a saraiva cairá sobre eles e morrerão. Quem dos servos de Faraó temia a palavra do Senhor fez surgir seus servos e o seu gado para as casas. Mas aquele que não tinha aplicado a palavra do Senhor ao seu coração deixou os seus servos e o seu gado no campo. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu, e haverá saraiva em toda a terra do Egito sobre os homens e sobre o gado, e sobre toda a erva do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões, e saraiva e fogo corria pela terra, e o Senhor fez chover saraiva sobre toda a terra do Egito. E havia saraiva e fogo misturado entre a saraiva muito grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. E a saraiva feriu em toda a terra do Egito tudo quanto havia no campo, desde os homens até os animais também. A saraiva feriu toda a erva do campo e quebrou todas as aves do campo. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. Então Faraó mandou chamar a Moisés e Arão e disse-lhe: esta vez pequei, o Senhor é justo, mas eu e o meu povo ímpios. Orai ao Senhor, pois que basta, para que não haja mais trovões de Deus nem saraiva, e eu vos deixarei ir, e não ficarei mais aqui. Então lhes disse Moisés: em saindo a cidade, estenderei minhas mãos ao Senhor, os trovões cessarão, e não haverá mais saraiva, para que a saiba que a terra é do Senhor. Todavia, quanto a ti e aos teus servos, eu sei que ainda não temereis diante do Senhor Deus. E o linho e a cevada foram feridos, porque a cevada já estava na espiga, o linho na cana, mas o trigo e o centeio não foram feridos, porque estavam cobertos. Saiu, pois, Moisés de Faraó da cidade, e estendeu as suas mãos ao Senhor, e cessaram os trovões e a saraiva, e a chuva não caiu mais sobre a terra. Vendo Faraó que cessou a chuva e a saraiva, os trovões, continuou a pecar, e agravou-se o coração, ele e os seus servos. Assim o coração de Faraó se endureceu, e não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. Capítulo 10. Depois disse o Senhor a Moisés: entra, Faraó, porque tenho agravado o seu coração e o coração de seus servos, para fazer estes meus sinais no meio deles, e para que contes aos ouvidos de teus servos, teus filhos e dos filhos de teus filhos, as coisas que obrei no Egito, e os meus sinais que tenho feito entre eles, para que saibas que eu sou o Senhor. Assim foram Moisés e Arão a Faraó e disseram-lhe: assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus: até quando recusas humilhar-te diante de Deus? Deixa ir o meu povo para que me sirva, porque se ainda recusares, deixa ir o meu povo. Eis que trarei amanhã gafanhoto aos teus termos, e cobrirão a face da terra aqui. A terra não se poderá ver, e eles comerão o resto do que escapou, o que ficou a da saraiva, porque também comerão toda a árvore que vos cresce no campo, e encherão das tuas casas, e as casas de todos os teus servos, e as casas de todos os egípcios, como nunca viram teus pais, nem os filhos de teus pais, desde o dia em que eles foram sobre a terra até o dia de hoje. E virou-se e saiu da presença de Faraó. E os servos de Faraó disseram-lhe: até quando estes nos há de ser por laço? Deixa ir os homens para que sirvam ao Senhor seu Deus. Ainda não sabes que o Egito está destruído? Então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó. E ele lhes disse: ide servir ao Senhor vosso Deus. Quais são os que hão de ir? E Moisés disse: havemos de ir com os nossos meninos, e com os nossos velhos, com os nossos filhos, e com as nossas filhas, com as nossas ovelhas, com os nossos bois, havemos de ir, porque festa do Senhor temos. Então ele lhes disse: seja o Senhor assim convosco, como eu vos tenho deixado ir, a vós, a vossos filhos. Olhai que há mal diante da vossa face. Não será assim. Andai agora vós, varões, e servi ao Senhor, pois isso é o que pediste. E os lançaram da face de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre a terra do Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra do Egito, e como toda árvore da terra.
erva da terra, tudo que deixou a saraiva. Então estendeu Moisés a sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite. Aconteceu que pela manhã o vento oriental trouxe os gafanhotos, e vieram os gafanhotos sobre toda a terra do Egito, e assentaram-se sobre todos os termos do Egito. Muito gravosos foram. Antes deste nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles virão outros tais, porque cobriu a face de toda a terra, de modo que a terra se escureceu. Comeram toda a erva da terra e todo fruto das árvores que deixaram a saraiva, e não ficou verde algum nas árvores, nem na erva do campo, nem toda a terra do Egito. Então Faraó se apressou a chamar Moisés e Arão e disse: pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Agora, pois, peço-vos que perdoeis o meu pecado somente desta vez, e oreis ao Senhor vosso Deus, que tire de mim somente esta morte. Saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. Então o Senhor trouxe um vento ocidental fortíssimo, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no mar vermelho. Nem ainda um gafanhoto ficou em todos os termos do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e estes não deixou ir os filhos de Israel. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão, porque o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. E Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Então Faraó chamou a Moisés e disse: ide, servi ao Senhor, somente fiquem vossas ovelhas e vossas vacas, vão também convosco e vossas crianças. Moisés, porém, disse: tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus, e também o nosso gado há de ir conosco, nenhuma única unha ficará, porque daquele que havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que chegamos lá. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não os quis deixar ir. E disse-lhe Faraó: vai-te de mim, e guarda-te que não mais veja o teu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto morrerás. E disse Moisés: bem dissestes, eu nunca mais verei o teu rosto. Amém. Perdoe-me, minha voz está fanhosa, estou um pouco resfriada, eu acho, mas ficarei bem, tá bom? Deus abençoe vocês. Quem está comigo nesse propósito, que você seja abençoada, não desista, não pare. Amém.